Bem-vindos a esta nossa análise. Hoje a gente tem um material bem específico aqui, é um manual prático, sabe? Pensado para pequenas marcenarias e com foco bem interessante na realidade da região amazônica. A fonte é literalmente um manual de marcenaria. A ideia dele é ajudar esses negócios a melhorarem, né? Tanto as condições de trabalho quanto, claro, a produtividade. O legal é que ele tenta simplificar, traz conceitos de gestão de um jeito aplicável no dia a dia corrido, né? Principalmente para aquelas oficinas menores, muitas vezes no interior. E só para dar um contexto rapidinho, esse manual ele faz parte de um projeto maior, o Floresta Viva Amazonas, teve apoio da União Europeia, coordenação de várias entidades locais, SDS do Amazonas, FUCAP, Escola Agrotécnica, enfim. O objetivo principal é claro: valorizar a matéria-prima da região, gerar emprego, gerar renda e de forma sustentável. Então, a nossa missão aqui é basicamente destrinchar esse guia e entender como é que essa dupla qualidade e produtividade pode ser o segredo do sucesso para uma marcenaria. Vamos começar a explorar isso. Bom, o manual já começa com essas duas palavras-chave: qualidade e produtividade. Qualidade, ele define como atender às expectativas de clientes e funcionários, usando padrões, procedimentos, e produtividade como eficiência, né? Fazer mais e melhor, com menos tempo, menos gasto e, claro, visando lucro. Por que será que esses dois conceitos são tão centrais assim para uma marcenaria pequena? Olha, o interessante é como o manual conecta essas duas coisas. Não são separadas, sabe? Pelo contrário, ele mostra que uma depende muito da outra. Quando você melhora a produtividade, faz as coisas mais rápido, de forma mais inteligente, isso geralmente libera tempo, libera recursos, que podem ser investidos justamente onde? Na qualidade do produto, do serviço. Ah, entendi. E o contrário também funciona, né? Exato. Se você estabelece padrões de qualidade claros, por exemplo, para evitar ter que refazer uma peça, isso acaba otimizando o processo todo, e aí a produtividade aumenta. No final das contas, é essa combinação que permite cortar custos que não precisam existir e aumentar a margem de lucro. E isso é vital para qualquer negócio pequeno se manter de pé, né? E o manual não fica só na teoria, ele desce pro chão da fábrica mesmo. Ele sugere focar em 4 áreas principais: o ambiente de trabalho, os funcionários, o produto em si e o cliente. E dá umas dicas bem práticas, tipo tirar 15 minutos todo dia só para arrumar a oficina, ou criar um prêmio para o funcionário do mês. Parecem coisas pequenas, né? Será que tem tanto impacto assim? Pois é. Podem parecer detalhes, mas o argumento do manual é que essas ações criam um efeito positivo em cascata, sabe? Cuidar do ambiente, deixar limpo, organizado, seguro e cuidar da equipe com segurança, valorização, treinamento, salário justo. Isso cria a base para um trabalho melhor. Pessoas mais seguras, mais motivadas, elas tendem a ser mais cuidadosas, mais eficientes. Faz sentido. Isso se liga direto com o cuidado no produto, no trabalho. Ter metas claras, controlar a produção, combater o desperdício, buscar sempre fazer um pouco melhor. E aí, para fechar o ciclo, vem o cuidado com o cliente, que garante que todo esse esforço interno seja notado, valorizado lá na ponta. Falando em organizar a casa, tem aquele exemplo do seu Zé, que o manual usa. É bem ilustrativo, né? Mostra a marcenaria dele antes, madeira na rua, as máquinas sem uma ordem lógica, um caos parece. E depois, a versão reorganizada. Estoque para dentro, um fluxo de produção mais lógico, até o espacinho para expansão futura. Isso é mais do que só deixar bonito, né? Qual o impacto real de um bom layout? Totalmente. Um layout bem pensado não é estética, é investimento. Direto em produtividade e segurança. Pensa só. Reduz o tempo perdido carregando material para lá e para cá. Evita aqueles pontos onde tudo para, sabe? Os gargalos. E, fundamental, diminui o risco de acidentes. Isso é muito sério. O manual até descreve uma sequência ideal de produção. Desde a madeira bruta chegando, aí cortar, desdobrar, desengrossar, até a montagem. Um bom layout tem que facilitar esse fluxo. Então, o espaço físico é parte da eficiência. Com certeza.
Não é só deixar arrumado, é fazer o trabalho fluir melhor e mais seguro para todo mundo. O manual chega a dar modelos de bancadas simples, com medidas e tudo, para ajudar nessa organização. Agora, um outro ponto que sempre pega é a manutenção das máquinas. Para uma máquina que está funcionando bem, para revisar, para quem tem prazo apertado, pode parecer perda de tempo, né? O manual diferencia a manutenção preventiva da corretiva. Como ele justifica priorizar a preventiva? Essa distinção é chave e o manual bate bastante na tecla da preventiva. A preventiva é aquela que você programa, faz com base no uso da máquina, no que o fabricante diz, mesmo que ela pareça ótima. O objetivo é justamente esse, evitar que ela quebre. Garantir a segurança e eficiência. Já a corretiva é o famoso correr atrás do prejuízo. É consertar depois que o problema já aconteceu. E aí sai mais caro, geralmente. Quase sempre. Não só a peça ou o serviço, mas o tempo de produção que se perde. Isso atrasa a entrega, gera estresse, cliente insatisfeito. O manual argumenta que, embora parar para prevenir pareça estranho ou um luxo, no longo prazo é muito mais econômico. E mais seguro, claro. Ele sugere até uma coisa simples: ter um quadro de controle. Anotar quando cada máquina precisa de revisão, de lubrificação. Eles dão uma recomendação geral de lubrificar a cada 200 horas de uso. E quem é o responsável por aquilo? É um jeito de trazer a prevenção para a rotina da oficina. Faz todo sentido. Melhor prevenir do que remediar, né? E pensando na qualidade do produto final, bom, tudo começa com a matéria-prima, a madeira. O manual reforça muito a questão da legalidade, a necessidade do DOF, o documento de origem florestal. Isso parece básico, mas é sempre bom lembrar, né? Especialmente na Amazônia. Sem dúvida alguma, a origem legal da madeira é o ponto de partida. Pela questão ambiental, pela conformidade do negócio. Mas não é só a legalidade. O manual detalha muito cuidado no armazenamento dessa madeira. Não adianta nada comprar madeira boa, legal, se ela ficar jogada de qualquer jeito. A recomendação é bem clara. Tem que ser um local coberto, bem ventilado, seco e sem contato direto com o chão, para não puxar umidade. E protegido do sol e da chuva, claro. E usar madeira úmida é problema na certa, né? Exato. O manual até menciona um limite geral, tipo 12% de umidade. Acima disso, a chance de ter peça empenando, rachando depois, é enorme. Outra dica prática que ele dá é classificar a madeira quando chega. Separar por tipo, por tamanho, talvez até pelo nível de umidade, se possível. Isso agiliza muito na hora de pegar o material certo para cada trabalho. E não é só a madeira que importa, né? O manual fala em controlar os insumos, que seria todo o resto que entra e sai. Prego, parafuso, cola, verniz, lixa, tudo isso. A ideia é ter um controle de estoque para essas coisas também. Isso não dá muito trabalho numa oficina pequena. Pode parecer que dá trabalho no começo, sim. Mas o controle de estoque, mesmo que seja um controle simples, é uma ferramenta muito poderosa. Ajuda a evitar desperdício, sabe? E também evita ficar sem material bem na hora H. O manual sugere usar tabelas simples. Podem ser atualizadas todo dia ou conforme a necessidade. Para saber o que tem, o que saiu, o que precisa comprar. Isso evita tanto comprar coisa demais que fica lá parada empatando dinheiro, quanto aquela situação péssima de ter que parar a produção porque faltou um item básico. Aliás, o manual ensina até como calcular o volume da madeira, né? Comprimento vezes largura vezes espessura. Isso ajuda também no controle. Ah, sim. Para saber quanto tem em metro cúbico. Isso. E tem um ponto de segurança muito importante sobre os insumos que o manual destaca bem. Os produtos inflamáveis. Thinner, verniz, seladora, cola de contato. A recomendação é: cuidado redobrado no armazenamento. De preferência num local separado da área principal de trabalho, para reduzir o risco de incêndio, de acidente grave. Outra sugestão boa é ter alguém responsável pelo estoque, mesmo que seja um funcionário que acumule essa função. Alguém para manter organizado, registrar entrada e saída, avisar quando precisa comprar mais e uma prática básica mais essencial. Sempre olhar a validade e usar primeiro o que está mais antigo. O famoso FIFO, né? First in, first out, para não perder material vencido. Idade, menciona algumas ferramentas, tipo o gabarito. O que é isso exatamente? O gabarito é uma ferramenta bem útil e, na verdade, relativamente simples de fazer. Ele funciona como um molde.
Um guia geralmente é feito de madeira ou metal. Serve para quê? Para garantir que peças que precisam ser idênticas, sei lá, os pés de uma cadeira, as laterais de uma gaveta, sejam cortadas ou furadas sempre do mesmo tamanho, no mesmo formato. É um jeito de padronizar, reduzir a variação. Entendi. Para sair tudo igualzinho? Exato. Além do gabarito, o manual cita outras coisas importantes. Usar instrumentos de medição precisos, né? Trena, paquímetro, esquadro. Ter certeza das medidas. Ter os desenhos técnicos claros disponíveis para quem está fazendo a peça. E tem até um teste curioso, que ele chama de teste do algodão. Teste do algodão? Como assim? É simples. Passar um pedacinho de algodão na superfície que foi lixada. Se o algodão não desfiar, não engatar em nenhuma farpa, significa que o acabamento tá bom, tá lisinho. É um jeito rápido de verificar. E claro, a inspeção visual de sempre, para pegar defeitos óbvios. Nós na madeira, manchas. E o que seria o padrão nesse contexto todo? É algo que cada marcenaria define para si mesma? Exatamente isso. O padrão é a referência de qualidade que aquela marcenaria específica decide que quer atingir. Pode ser baseado num produto que eles mesmos fizeram e ficou ótimo, ou nas especificações que um cliente pediu, ou até olhando um concorrente bom e tentando chegar naquele nível. O importante é ter essa referência clara na cabeça. E todas essas técnicas, o gabarito, a medição, o teste do algodão, a inspeção, são só formas de checar. Checar se o produto que está saindo está de acordo com aquele padrão que a própria empresa definiu. A ideia é simples, ter um alvo claro e um jeito de ver se você está acertando o alvo. Buscar consistência. E essa preocupação com a qualidade vai até a embalagem, pelo que eu vi? O manual sugere usar plástico bolha, mantas, caixa de papelão, dependendo do móvel, claro, para proteger no transporte. Parece um detalhe, mas deve fazer diferença na hora que o cliente recebe, né? Com certeza, faz diferença. A embalagem é, muitas vezes, o último contato que a marcenaria tem com o produto antes dele ir para o cliente. Uma embalagem bem feita que protege o móvel de arranhão, de qualquer dano no caminho, isso passa uma imagem de cuidado, de profissionalismo. É como se fosse a cereja do bolo de todo o processo de qualidade. E o trabalho não acaba quando entrega o móvel. O manual ainda fala bastante do pós-venda. Sugere ligar para o cliente depois de um tempo, ter uma caixinha de sugestões, atender bem as reclamações. Por que ir tão longe assim? A venda já não foi feita? Ah, mas essa etapa é muito estratégica. Primeiro, é um diferencial competitivo enorme. Muitas empresas, principalmente as menores, param ali na entrega. Ir além demonstra um cuidado genuíno. Segundo, é uma fonte de feedback que não tem preço. O cliente pode ter notado algo com o uso, pode dar uma sugestão de melhoria, ou pode elogiar um ponto forte que talvez nem a marcenaria tivesse clareza que era tão bom. E terceiro, talvez o mais importante, permite identificar e resolver problemas rapidinho. Uma pequena insatisfação, se for ignorada, pode virar uma reclamação grande, ir parar na internet ou até um problema legal. O manual até lembra que o cliente pode procurar o Procon. Então, o pós-venda é a chance de pegar um possível problema e transformar numa demonstração de compromisso. E isso fortalece a relação com o cliente, constrói reputação. É fundamental. Então, resumindo a ópera toda, o que esse manual está dizendo é que o caminho para o sucesso de uma marcenaria pequena passa por integrar tudo isso, né? Não é só fazer um móvel bonito, é cuidar do processo inteiro. Organizar o espaço, manter as ferramentas, gerenciar os materiais desde a origem legal, controlar a qualidade em cada passo, valorizar as pessoas que fazem o trabalho e, principalmente, manter o foco no cliente mesmo depois da venda. É por aí. Perfeitamente. São princípios de gestão, sim, mas traduzidos para a realidade de um negócio pequeno, para a escala deles. O manual usa o contexto das marcenarias da Amazônia, que tem suas questões específicas, matéria-prima, logística, mas a essência do que ele propõe, buscar eficiência, garantir qualidade, gerenciar bem os recursos e focar no cliente, isso vale para qualquer um. Qualquer empreendimento que não quer só sobreviver, mas quer crescer, de forma sustentável. É sobre construir bases sólidas para o negócio poder prosperar. Interessante como o foco é bem nos processos internos, né? Em arrumar a casa,
Fica até uma provocação para a gente pensar um pouco além do manual. Mesmo com uma operação interna redondinha, seguindo todas essas dicas, que outros fatores externos poderiam hoje impactar o sucesso de uma marcenaria lá na Amazônia? Sei lá, talvez a disponibilidade ou o preço da madeira legalizada, será que flutua muito? Ou a chegada de novas tecnologias que mudam o jeito de produzir ou de vender? Os próprios desafios de transporte na região, que a gente sabe que são grandes, ou quem sabe até mudanças no gosto do consumidor. Preferências por outros tipos de móveis, outros designs. São fatores externos que, com certeza, exigem atenção constante desses empreendedores também, né? Algo para continuar pensando.